Você não é inferior a ninguém por natureza. Você foi condicionado a acreditar nisso, cada vez que baixou a cabeça quando alguém elevou a voz, cada vez que aceitou menos do que merecia para evitar conflito, cada vez que permitiu ser tratado como opção quando deveria ser prioridade. Você estava sendo treinado para a inferioridade psicológica. E esse treinamento se acumulou camada sobre camada, até que se tornou sua identidade padrão. Mas aqui está a verdade que ninguém te contou. Superioridade psicológica não é dom genético, é habilidade construída. E hoje você vai aprender a construí-la. Maquiavel observou algo perturbador nas cortes renascentistas. Dois homens com a mesma origem, mesma educação, mesma inteligência bruta entravam no mesmo ambiente político. Um emergia como líder natural que todos seguiam instintivamente. O outro se tornava eterno assistente, sempre apoiando, nunca comandando. A diferença não estava no talento visível, estava na estrutura psicológica invisível. Um operava desde superioridade interna que se manifestava em cada microinteração. O outro operava desde igualdade ou pior, desde inferioridade disfarçada de humildade. E essa diferença microscópica se amplificava exponencialmente ao longo do tempo. Hoje você vai receber 7 verdades maquiavélicas sobre como construir superioridade psicológica autêntica e inquebrantável. Não é arrogância vazia, não é fingimento superficial, é reestruturação completa de como você se posiciona mentalmente em relação ao mundo. 7 leis que separam quem é tratado como igual de quem é tratado como superior. Ao final deste vídeo, você vai entender exatamente por que algumas pessoas entram em qualquer ambiente e automaticamente são percebidas como autoridade máxima, enquanto outras, não importa suas credenciais, são eternamente subestimadas. Antes de revelarmos a primeira lei, inscreva-se no canal, deixe seu like e comente abaixo de qual cidade você está assistindo. Sua jornada para a superioridade psicológica absoluta começa agora. A primeira marca de superioridade psicológica que separa líderes de seguidores é a simetria intencional de investimento. Enquanto a maioria das pessoas opera desde modelo de reciprocidade equilibrada, onde cada gesto é imediatamente retribuído, cada favor é devolvido na mesma medida, cada energia investida espera retorno proporcional, a pessoa psicologicamente superior opera desde a simetria estratégica. Ela investe menos emocionalmente que os outros investem nela, responde mais devagar, requer mais esforço de outros para obter sua atenção, tempo ou aprovação. E essa assimetria não é crueldade, é comunicação de valor relativo. Quando você está sempre disponível, sempre respondendo instantaneamente, sempre ajustando sua agenda para acomodar outros, sempre dando mais do que recebe, você está comunicando uma hierarquia clara. Eles são mais importantes que você. O tempo deles é mais valioso que o seu. A aprovação deles importa mais que a sua própria. E essa mensagem, transmitida através de 1000 microinterações ao longo de meses e anos, se solidifica em realidade social. Outros começam a te tratar exatamente conforme a hierarquia que você estabeleceu com seu comportamento. Não porque sejam maus, mas porque humanos respondem a padrões. Maquiavel documentou isso observando a corte do Papa Júlio II. Havia 2 cardeais igualmente competentes, competindo por influência papal. O primeiro, cardeal Riario, estava sempre disponível quando o Papa solicitava, sempre concordava imediatamente, sempre priorizava cada pedido papal sobre qualquer outro compromisso. O segundo, cardeal Della Rovere, frequentemente fazia o Papa esperar. Ocasionalmente, recusava reuniões, citando outros compromissos importantes. Raramente, concordava na primeira solicitação,
sem ao menos questionar ou negociar termos. Superficialmente, Riario parecia mais leal, mais dedicado. Mas ao longo de meses, algo surpreendente aconteceu. O Papa começou a valorizar mais as opiniões de Della Rovere. Quando Della Rovere finalmente concordava ou aparecia, sua presença tinha peso. Quando Riario concordava, era esperado, sem valor especial. A disponibilidade constante de Riario comunicou que ele não tinha nada mais importante, que servir o Papa era seu único propósito, que ele não tinha poder próprio. A seletividade de Della Rovere comunicou que ele tinha múltiplos centros de poder, que o Papa competia por sua atenção com outras prioridades igualmente importantes, que ele era recurso escasso. E escassez cria valor. Abundância cria desprezo. A lição não é ser deliberadamente difícil por teatro vazio. A lição é construir vida suficientemente rica e cheia que você genuinamente não esteja sempre disponível. Quando alguém te procura, às vezes você está ocupado com coisas igualmente ou mais importantes. E quando isso acontece, você não se desculpa excessivamente, não reorganiza tudo freneticamente. Você simplesmente comunica a realidade. Estou comprometido com isto agora. Posso te atender em momento posterior. Essa comunicação simples estabelece que seu tempo tem valor finito, que não é infinitamente elástico para acomodar demandas alheias. Quando usar em todas as relações onde você quer ser respeitado, não adorado. Adoração vem de disponibilidade total e veneração. Respeito vem de valor percebido, e valor percebido vem de escassez. Como fazer? Quando alguém te contactar, resista ao impulso de responder instantaneamente, a menos que seja genuína emergência. Espere período razoável que demonstra que você tem outras prioridades. Quando alguém pedir seu tempo, consulte sua agenda real antes de comprometer. Se você tem conflito, não cancele automaticamente para acomodar. Ofereça alternativa. Posso na data alternativa. Quando alguém pedir favor, avalie genuinamente se você quer fazer. Se não, é perfeitamente aceitável declinar educadamente, sem justificação extensa. Não vou conseguir ajudar com isso agora. Quando alguém oferecer algo, não aceite com gratidão efusiva, que comunica desesperação. Aceite com apreciação calma, que comunica que você tem opções. Agradeço a oferta, vou considerar e retorno. Duração esperada. Isso deve se tornar seu modo operacional padrão ao longo de semanas. No início, parecerá antinatural, porque você foi condicionado a agradar, a estar disponível, a priorizar outros. Mas após 3 a 4 semanas, começará a sentir-se normal. Após 3 meses, será quem você é. Como medir resultado? Pessoas começam a valorizar mais seu tempo e atenção. Quando você finalmente se compromete com algo, há mais apreciação. Você é convidado para coisas mais importantes porque é percebido como pessoa importante cujo tempo é valioso. O erro fatal é confundir a simetria estratégica com negligência total de relações. Se você nunca responde, nunca aparece, nunca investe, você não constrói superioridade, constrói isolamento. A correção. Assimetria não significa zero investimento, significa investimento seletivo e calibrado. Você investe profundamente em pessoas e projetos que merecem, mas não espalha sua energia infinitamente em todas as direções. Outro erro. Aplicar assimetria apenas com pessoas que você quer impressionar, mas ser completamente disponível com todos os outros. Isso cria incongruência que é lida como manipulação. A correção. Seja consistentemente seletivo com seu tempo e energia em todas as relações. Então não é estratégia, é genuinamente quem você é. E aqui está a verdade psicológica profunda que poucos entendem. Quando você está sempre disponível,
sempre dando, sempre investindo mais, você não está sendo generoso. Você está sendo necessitado. E necessidade repele. Pessoas não se sentem gratas por sua superdisponibilidade. Sentem-se inconfortáveis porque sabem, mesmo inconscientemente, que você está investindo desproporcionalmente porque precisa delas mais do que elas precisam de você. E essa dinâmica cria desconforto que se manifesta como desvalorização. Elas começam a evitar você, a fazer pedidos cada vez maiores para testar até onde sua necessidade vai, a desrespeitar seus limites porque você nunca estabeleceu nenhum. Quando você opera desde a simetria saudável, onde você claramente tem vida própria, prioridades próprias, valor próprio que não depende de aprovação alheia, algo mágico acontece. Pessoas relaxam ao seu redor, não precisam te gerenciar emocionalmente. Não sentem peso de sua necessidade. E nesse relaxamento, respeito genuíno floresce. Elas começam a valorizar os momentos em que você está presente porque esses momentos não são garantidos. Começam a respeitar suas opiniões porque você não as distribui gratuitamente. Começam a buscar sua aprovação porque ela não é dada automaticamente. E nessa busca, a hierarquia se inverte. Agora, elas estão investindo em ganhar seu tempo, sua atenção, sua aprovação. E você, simplesmente sendo seletivo sobre onde investe sua energia, estabeleceu superioridade psicológica sem nunca precisar declará-la. A segunda marca de superioridade psicológica é ausência de justificação defensiva. Pessoas psicologicamente inferiores explicam constantemente por que tomaram determinada decisão, por que merecem determinada posição, por que pediram determinada coisa. Estão perpetuamente defendendo seu direito de existir no espaço que ocupam. Pessoas psicologicamente superiores simplesmente ocupam o espaço, decidem e executam, pedem e esperam, posicionam-se e permanecem, sem narrativa elaborada sobre por que têm direito. A ausência de justificação comunicada através do comportamento é declaração silenciosa de superioridade. Quando você sente necessidade de explicar extensivamente por que merece promoção, por que estabeleceu determinado limite, por que cobrou determinado preço, por que rejeitou determinada proposta, você está revelando dúvida interna sobre se realmente merece. E essa dúvida é contagiosa. Se você não está convencido de que merece, por que outros estariam? A justificação excessiva não fortalece sua posição. Expõe que você mesmo questiona sua posição. E quando outros percebem sua própria dúvida, atacam exatamente ali, questionam, barganham, desafiam, porque você sinalizou que o território é contestável. Maquiavel estudou César Borgia durante período crítico, quando Borgia estava consolidando poder em România. Havia resistência significativa de senhores locais que questionavam sua autoridade. Borgia tinha duas opções: justificar seu direito de governar através de genealogia, através de aprovação papal, através de benefícios que traria, ou simplesmente governar. Borgia escolheu a segunda. Quando chegava a uma cidade, não fazia discursos elaborados sobre legitimidade, simplesmente assumia controle, emitia decretos, nomeava oficiais, coletava impostos, executava justiça, agia como se sua autoridade fosse tão óbvia que não necessitava explicação. E algo fascinante aconteceu. A ausência de justificação fez muitos presumirem que justificação existia, mas era tão inquestionável que não precisava ser articulada. Outros, vendo Borgia agir com absoluta certeza, questionaram suas próprias dúvidas em vez de questioná-lo. Afinal, alguém agindo com tamanha convicção deve saber algo que eles não sabem. A minoria que desafiou foi lidada com força decisiva, o que apenas reforçou a mensagem. Minha autoridade não está em debate. Eventualmente, Borgia caiu, mas não porque sua falta de justificação o enfraqueceu.
caiu por fatores externos completamente independentes. Durante seu tempo de poder, a ausência de justificação defensiva foi uma de suas maiores forças. Compare isso com líderes que constantemente explicam por que tomaram determinadas decisões, buscando aprovação contínua, testando aceitação antes de comprometer totalmente. Essa busca por validação constante comunica fraqueza, convida a desafio. Porque se você precisa de aprovação deles para agir, então eles têm poder sobre você. Eles controlam o gatilho da sua ação. Você se tornou subordinado psicológico mesmo se formalmente é superior. A superioridade psicológica vem de agir desde a autoridade interna, que não requer validação externa para funcionar. Quando usar, sempre que você tomar decisão dentro de sua esfera legítima de autoridade ou direito. Como fazer? Quando você decidir algo importante para você, comunique a decisão claramente e depois pare de falar. Não adicione parágrafo explicando toda a sua lógica, a menos que explicitamente solicitado. Decidi isto, ponto final. Silêncio. Deixe a decisão respirar, sem sufocá-la com justificação nervosa. Quando alguém questionar sua decisão, resista ao impulso de se defender imediatamente. Você pode simplesmente reconhecer a pergunta sem respondê-la. Entendo seu questionamento. Minha decisão permanece. Ou se você escolher explicar, faça brevemente e sem tom defensivo. Considerei fatores A e B. Isto é a melhor opção. Não entre em longa dissertação sobre cada detalhe do seu processo mental. Quando você estabelecer limite, não o acompanhe com monólogo sobre por que precisa desse limite. Não vou fazer isto. Fim. Quando você cobrar por seu serviço ou pedir aumento, declare o número sem narrativa elaborada justificando cada centavo. Meu preço é este. Minha expectativa salarial é esta. Você pode ter razões sólidas, mas apresentá-las todas de uma vez comunica insegurança sobre se o número se sustenta sozinho. Deixe o número se sustentar sozinho. Se questionado, forneça justificação mínima necessária, não máxima possível. Duração esperada. Romper hábito de sobre-justificação leva à prática consciente durante 1 a 2 meses. Você sentirá desconforto inicial, porque o silêncio após declarar algo parecerá vazio, urgente para preencher. Resista. Conte até 10 internamente se necessário. Deixe o desconforto existir. Eventualmente ele passa e você percebe que o mundo não desabou porque você não justificou extensivamente. Como medir resultado? Suas declarações são menos contestadas. Quando você diz algo, discussão tende a encerrar ali em vez de abrir debate longo. Pessoas implementam suas decisões mais rapidamente porque você não deu abertura para negociação através de justificação duvidosa. O erro mais prejudicial é confundir a ausência de justificação com recusa de comunicar raciocínio quando genuinamente necessário. Em ambientes colaborativos onde alinhamento de equipe importa, explicar raciocínio brevemente ajuda execução. A diferença está no tom e na extensão. Explicação confiante é breve, clara e não pede permissão. Decidi X porque X e Tai e Z. Vamos executar. Justificação insegura é longa, cheia de ressalvas e essencialmente pede aprovação. Eu estava pensando talvez X porque Y e Z, mas não sei. O que vocês acham? Deveríamos fazer X ou há objeções? A primeira lidera, a segunda pede permissão. Outro erro é aplicar isso em situações onde você genuinamente não tem autoridade ou direito. Se você é júnior tentando sobrepor decisão de sênior sem justificação, você não está demonstrando superioridade psicológica. Está demonstrando falta de calibração social. A correção: use ausência de justificação apenas em domínios onde você tem autoridade legítima ou direito claro. Dentro desses domínios, exerça poder sem pedir desculpas. Fora deles,
Respeite hierarquias existentes enquanto trabalha para expandir sua esfera de autoridade. E aqui está a verdade liberadora que transforma como você opera. Você não deve satisfação detalhada à maioria das pessoas sobre maioria das suas decisões. Seus subordinados precisam saber o suficiente para executar, não aprovar sua lógica. Seus pares precisam de coordenação, não confissão de cada dúvida que você teve. Seus superiores precisam de resultados, não diário do seu processo mental. Quando você internaliza isso, a necessidade compulsiva de justificar evapora. Você decide, comunica minimamente o necessário e segue em frente. E nessa economia de explicação, sua autoridade cresce. Porque a autoridade que precisa ser constantemente justificada não é autoridade, é súplica disfarçada de liderança. A terceira marca de superioridade psicológica é controle absoluto do frame da interação. Frame é a moldura invisível que define como situação deve ser interpretada, quais regras se aplicam, quem tem que papel. Em qualquer interação, a batalha silenciosa pelo controle do frame. Pessoa psicologicamente inferior aceita o frame que outros impõem. Pessoa psicologicamente superior estabelece seu próprio frame e o defende até que outros aceitem ou saiam da interação. Essa batalha acontece nos primeiros segundos de qualquer encontro e determina toda a dinâmica subsequente. Quando alguém te convoca para reunião em tom de cobrança, eles estão tentando estabelecer frame onde você deve satisfação a eles. Se você aceita o frame aparecendo defensivo, já perdeu antes de falar. A alternativa é rejeitar o frame completamente. Entendo que você quer discutir isto. Vamos agendar momento que funcione para ambos. Você transformou de você, me deve explicação, para vamos colaborar como iguais. Pequena mudança de linguagem, enorme mudança de poder relativo. Ou ainda mais forte, estou disponível dia X, hora Y. Se não funcionar, proponha a alternativa. Agora, você está coordenando, não obedecendo. Maquiavel observou mestres de controle de frame nas negociações diplomáticas florentinas. Em 1502, Florença negociava com França sobre suporte militar. Emissários franceses abriram reunião estabelecendo frame onde França era doadora generosa e Florença era suplicante desesperada. Linguagem, postura, até arranjo físico da sala foram desenhados para comunicar essa hierarquia. A maioria dos diplomatas florentinos aceitava o frame e negociava desde posição de inferioridade, tentando maximizar concessões francesas enquanto minimizava o que tinham que dar em troca. Mas um diplomata, Francesco Soderini, rejeitou o frame completamente. Ele abriu sua resposta não agradecendo a generosidade francesa, mas destacando o valor estratégico de Florença para a França. Ele redefiniu a conversa de França, fazendo favor a Florença, para Florença, oferecendo o ativo estratégico que França precisa. O frame mudou de caridade para transação comercial entre parceiros. E nesse novo frame, Soderini negociou termos significativamente melhores, porque recusou operar desde inferioridade presumida. Os franceses, percebendo que o frame de superioridade não estava sendo aceito, ajustaram, porque sustentar frame que a outra parte rejeita requer energia constante. Eventualmente é mais fácil aceitar o novo frame ou encerrar a interação. A lição é monumental. Você não tem que aceitar a realidade que outros tentam impor. Quando alguém te trata como subordinado, você não precisa agir como subordinado. Quando alguém assume que você está errado e eles estão certos, você não precisa se defender dessa premissa. Quando alguém age como se seu tempo fosse mais valioso que o seu, você não precisa validar essa hierarquia. Você pode, através de linguagem e comportamento, simplesmente operar desde frame diferente.
E se você faz isso com suficiente convicção, frequentemente outros aceitarão seu frame, porque resistência constante é cansativa. Quando usar, desde o primeiro segundo de qualquer interação importante, especialmente aquelas onde alguém tentará estabelecer hierarquia desfavorável a você. Como fazer? Antes de entrar em qualquer reunião ou conversa significativa, decida conscientemente qual é o frame que você quer. Você e essa pessoa são iguais. Você é superior. Você é cliente e eles servem você. Vocês são parceiros colaborando. Seja qual for o frame apropriado para a situação real, cometa-se com ele mentalmente. Depois, comunique esse frame através de linguagem e comportamento. Se você quer frame de igualdade, use linguagem de par. Vamos discutir como podemos resolver isto juntos. Se você quer frame onde você é cliente e eles prestam serviço, use linguagem de expectativa. Preciso que isto seja resolvido até data X. Como você vai garantir isso? Quando alguém tentar impor frame diferente, não argumente contra o frame deles explicitamente. Simplesmente continue operando desde seu frame como se o frame deles não existisse. Se eles dizem isto, é como funciona aqui tentando estabelecer que você deve se adaptar às regras deles, você responde, entendo como tem funcionado. Vamos discutir como pode funcionar melhor. Ou ainda mais direto, isto não funciona para mim. Qual flexibilidade existe? Você não aceitou as regras deles como imutáveis. Você as tratou como propostas negociáveis. Se alguém te interrompe constantemente, tentando estabelecer que a voz deles tem prioridade sobre a sua, não reclame sobre ser interrompido. O que aceita o frame de que eles decidem quando você fala. Simplesmente continue falando sobre a interrupção com volume ligeiramente elevado. Vou terminar meu ponto. Ou pause, olhe diretamente, espere silêncio. Depois continue exatamente de onde parou. Você demonstrou que interrupção não tem poder sobre você. Eles podem tentar, mas falha. Eventualmente, param de tentar. Duração esperada. Habilidade de controlar frame se desenvolve com prática ao longo de meses. Inicialmente, você vai perceber frames desfavoráveis, apenas depois de já ter aceitado. Com o tempo, começa a perceber em tempo real e intervir. Eventualmente, estabelece frames favoráveis proativamente, antes que batalha comece. Como medir resultado? Você é menos frequentemente colocado em posições defensivas. Conversas fluem conforme termos que você estabeleceu. Pessoas que tentavam dominá-lo começam a te tratar com mais igualdade ou até deferência. O erro mortal é confundir controle de frame com teimosia irracional. Se o frame apropriado para a situação genuinamente é que a outra pessoa tem autoridade legítima sobre você, como chefe, juiz, oficial de lei, tentar impor frame de igualdade onde não existe é estupidez, não superioridade. A correção: calibre seu frame à realidade de poder. Mas dentro de margem de ambiguidade que existe na maioria das interações, empurre para frame mais favorável possível. Outro erro: ser tão rígido com seu frame que você perde oportunidades de colaboração genuína. Às vezes, aceitar frame colaborativo, onde ambos têm pontos válidos, produz melhor resultado que insistir em frame onde você está totalmente certo. A correção: seja estratégico, não robótico. Frame é ferramenta, não prisão. E aqui está a verdade que liberta. Frames são construções sociais, não fatos objetivos. A maioria das hierarquias em interações cotidianas não são estabelecidas por lei ou força. São estabelecidas por acordo tácito. Quando dois estranhos se encontram, não há hierarquia objetiva. Mas dentro de segundos, frame é estabelecido. Geralmente por quem age primeiro com mais convicção. Se você age como se fossem iguais, frequentemente tornam-se iguais.
Se você age como se fosse superior, frequentemente é tratado como superior. Não porque você manipulou realidade, mas porque, em ausência de hierarquia pré-existente clara, realidade social é criada por comportamento. E quem cria a realidade social controla a interação. A quarta marca de superioridade psicológica é competência tão sólida que dispensa demonstração verbal. Pessoas psicologicamente inferiores falam constantemente sobre o que sabem, sobre suas realizações, sobre suas capacidades. Estão vendendo-se perpetuamente porque no fundo duvidam que os outros perceberão seu valor sem propaganda ativa. Pessoas psicologicamente superiores raramente mencionam suas conquistas. Simplesmente executam em nível que torna competência inegável. E essa demonstração silenciosa através de resultados é 1000 vezes mais poderosa que qualquer autopromoção verbal. Quando você precisa dizer às pessoas que é inteligente, você provavelmente não é. Quando você precisa listar suas credenciais para ser levado a sério, suas credenciais provavelmente não são tão impressionantes. Quando você precisa lembrar outros do que já fez por eles, o que fez provavelmente não foi tão memorável. A necessidade de verbalizar valor é evidência de que o valor não é suficientemente óbvio. E essa necessidade enfraquece você porque transforma cada interação em vendedor tentando convencer cliente cético. Você está na posição inferior, tentando convencer alguém na posição superior de avaliador. Maquiavel observou o padrão fascinante nos mercenários que serviam diversos estados italianos. Havia 2 tipos de comandantes militares. O primeiro tipo chegava com histórias elaboradas de batalhas passadas, vitórias conquistadas, inimigos derrotados. Gastavam reuniões inteiras estabelecendo credenciais verbalmente. O segundo tipo chegava, ouvia a situação, fazia perguntas precisas sobre terreno, recursos disponíveis, capacidades do inimigo. Depois apresentava plano de ação claro e conciso. Sem histórias, sem credenciais, apenas competência aplicada ao problema presente. Maquiavel notou que o segundo tipo era contratado mais frequentemente e por valores mais altos. Porque sua competência era demonstrada em tempo real, através da qualidade de suas perguntas e planos, não através de narrativas sobre o passado que poderiam ser exageradas ou fabricadas. Mais importante, o segundo tipo comunicava confiança absoluta em suas capacidades, pelo que não diziam. Eles não precisavam convencer você que eram bons. Eles sabiam que eram bons, e essa certeza interna se manifestava em foco total no problema, não em autopromoção. Um caso específico, Bartolomeo d'Alviano versus Niccolò Orsini, ambos condottieri competindo por contrato com Veneza em 1508. D'Alviano gastou primeira reunião descrevendo suas campanhas na România, no reino de Nápoles. Quantas cidades conquistou, quantos homens comandou. Orsini chegou com mapas, análise detalhada das forças venezianas versus ameaças atuais, propostas específicas sobre recrutamento, treinamento, logística. D'Alviano falou sobre si mesmo. Orsini falou sobre como resolveria o problema de Veneza. Orsini conseguiu o contrato, porque sua competência foi demonstrada aplicando-se ao problema presente, não relembrando glórias passadas. A lição aqui é profunda. Sua competência não precisa de narrador se for real e relevante. Quando você entra em situação, a melhor forma de estabelecer superioridade é demonstrar competência resolvendo o problema na sala. Quando você faz isso, sua credibilidade é estabelecida de forma que nenhuma quantidade de autopromoção poderia alcançar. Porque você não disse que é competente, você mostrou. E mostrar é irrefutável, enquanto dizer é questionável. Quando usar, em qualquer situação onde você quer estabelecer autoridade baseada em competência real. Como fazer?
Quando entrar em nova situação profissional ou projeto, resista completamente o impulso de estabelecer suas credenciais verbalmente. Não abra com currículo verbal. Abra fazendo perguntas inteligentes sobre a situação presente. Perguntas de qualidade demonstram entendimento profundo. Depois, contribua com insights ou soluções que mostram como você pensa. Deixe sua mente trabalhar visivelmente na frente das pessoas. Isso estabelece competência de forma muito mais convincente que listar diplomas. Quando alguém perguntar sobre sua experiência, mantenha a resposta curta e redirecione para o presente. Trabalhei com situações similares. Como posso ajudar com isto especificamente? Você confirmou competência sem entrar em monólogo. Se sua competência é genuína, rapidamente ficará óbvia através de como você opera. Se não é genuína, nenhuma quantidade de conversa a estabelecerá de qualquer forma. Quando você entregar resultado excepcional, não o acompanhe com lembrete de quão difícil foi ou quão competente você é para ter conseguido. Simplesmente entregue e siga para próximo desafio. Deixe o trabalho falar. Se alguém elogiar seu trabalho, não minimize dizendo, foi nada, mas também não use como trampolim para listar outras conquistas. Simplesmente aceite. Obrigado, estou satisfeito com o resultado. Ponto. Essa economia de palavras sobre suas próprias conquistas cria aura de mistério e poder. Pessoas começam a se perguntar o que mais você pode fazer que não menciona. A imaginação delas preenche lacunas frequentemente com estimativas mais altas que a realidade. Duração esperada. Quebrar hábito de autopromoção requer vigilância constante durante 2 a 3 meses. Você terá impulsos diários de mencionar suas conquistas. Conte até 5 e deixe o impulso passar. Eventualmente o impulso diminui e o silêncio sobre suas próprias conquistas se torna natural. Como medir resultado? Você é promovido ou escolhido para oportunidades sem ter que fazer lobby. Sua reputação te precede porque outros falam de você. Você não precisa falar de si. Quando você está ausente, seu nome é mencionado positivamente porque suas conquistas foram notadas mesmo sem você destacá-las. O erro crítico é confundir demonstração silenciosa com falsa modéstia que nega conquistas quando diretamente questionado. Se alguém pergunta especificamente sobre sua experiência em contexto relevante, como entrevista de emprego, você deve responder clara e completamente. A diferença é entre responder perguntas diretas, honestamente, versus voluntariamente listar conquistas sem ser solicitado. Responda quando perguntado, mas não evangelize suas virtudes não solicitadas. Outro erro. Ser tão silencioso sobre competência que em ambientes altamente competitivos você se torna invisível. A correção. Em situações onde visibilidade importa, demonstre competência através de ações visíveis, como voluntariar-se para projeto difícil e executar brilhantemente. Deixe ações criarem visibilidade, não palavras. E aqui está a verdade libertadora. Pessoas realmente competentes não precisam convencer ninguém. Elas sabem seu valor independente de reconhecimento externo. Essa certeza interna cria calma que é psicologicamente superior a qualquer quantidade de credenciais vocalizadas. Quando você para de tentar provar seu valor e simplesmente vive seu valor, algo muda. Você para de buscar validação e começa a operar desde a autossuficiência. E essa autossuficiência é magneticamente atraente porque é rara. A maioria das pessoas está desesperadamente buscando aprovação. Quando você claramente não está, quando você está simplesmente executando com excelência porque é seu padrão interno, não porque busca aplausos, você se destaca. E nesse destaque, superioridade psicológica é estabelecida sem uma palavra sobre quão superior você é.
A quinta marca de superioridade psicológica é estabelecimento e defesa de limites, como se fossem lei natural imutável, não preferência pessoal negociável. Pessoas psicologicamente inferiores estabelecem limites tentativamente e depois permitem que sejam atravessados repetidamente quando confrontadas com pressão, culpa ou manipulação. Estabelecem o limite verbalmente, mas comportamentalmente comunicam que o limite é flexível. Pessoas psicologicamente superiores estabelecem limites e os defendem com consistência absoluta. Não porque sejam inflexíveis ou cruéis, mas porque entendem que limite não defendido não é limite, é sugestão. E sugestões não comandam respeito. Quando você diz não vou trabalhar fins de semana, mas depois trabalha quando pressionado, você não estabeleceu limite. Você sinalizou que seus limites têm preço de entrada chamado pressão suficiente. Quando você diz não empresto dinheiro, mas depois empresta para amigo que insiste, você ensinou que seus limites cedem à persistência. Quando você diz preciso de resposta até sexta, mas aceita a resposta na terça seguinte sem consequência, você comunicou que seus prazos são teatro. E uma vez que outros aprendem que seus limites são negociáveis, eles param de respeitá-los completamente. Testam constantemente, empurram repetidamente, porque sabem que eventualmente você cede. Maquiavel estudou Caterina Sforza, uma das poucas mulheres governantes do Renascimento italiano, que enfrentou desafio extraordinário em 1499. Seus filhos foram capturados por inimigos que ameaçaram matá-los a menos que ela rendesse a fortaleza de Forlì. A maioria esperava que instinto materno a forçasse a negociar, a ceder, a encontrar meio termo. Caterina estabeleceu limite absolutamente claro. Não renderia a fortaleza sob nenhuma circunstância. Quando os captores pensaram que era blefe e repetiram a ameaça, ela respondeu de forma tão chocante que se tornou lenda. Ela subiu nas muralhas da fortaleza, levantou suas saias e gritou aos inimigos que ainda tinha o equipamento para fazer mais filhos. A mensagem era cristalina. Meus filhos não são moeda de negociação. Meu limite não será atravessado. Podem executar a ameaça, mas não obterão o que querem. Enfrentados com limite verdadeiramente imóvel, os captores recuaram. Perceberam que não havia pressão suficiente para fazer Caterina ceder, porque ela tratava seu limite não como preferência, mas como lei absoluta. Eventualmente liberaram os filhos, porque mantê-los não tinha valor se ela jamais negociaria por eles. O limite defendido sem vacilação protegeu o que deveria proteger. A lição é brutal, mas verdadeira. Você ensina às pessoas como te tratar através de quais comportamentos você tolera. Cada vez que seu limite é cruzado e você não impõe consequência, você ensina que o limite era falso. Cada vez que alguém desrespeita seu tempo, sua energia, seus recursos e você continua engajando como se nada aconteceu, você ensina que desrespeito não tem custo. Eventualmente, eles aprendem a lição tão bem que param de levar qualquer limite seu a sério. Você se torna a pessoa cuja palavra sobre seus próprios limites não vale nada. Quando usar? Sempre que estabelecer qualquer limite pessoal ou profissional. Como fazer? Antes de estabelecer limite, decida conscientemente se é realmente limite ou é preferência negociável. Se é limite verdadeiro, algo que você não está disposto a comprometer, então comunique-o uma vez claramente e depois defenda-o sem exceção. Não vou trabalhar fins de semana. Quando alguém pedir que você trabalhe fim de semana, resposta é simplesmente não, não é possível. Não longas explicações, não desculpas, apenas não. Se alguém pressionar, você não argumenta ou justifica. Você simplesmente repete como gravação. Como disse, não trabalho fins de semana. Se eles continuarem pressionando, você encerra a conversa.
Essa é minha posição final. Precisamos encontrar solução que respeite isso ou buscar alternativa diferente. O ponto crucial é que consequência de cruzar seu limite deve ser real e aplicada consistentemente. Se consequência for eu fico irritado, mas continuo fazendo o que você quer, não há consequência real. Sua irritação não muda comportamento deles. Consequência efetiva é retirada de algo que a outra parte valoriza. Se amigo constantemente cancela planos de última hora, violando seu limite de respeito ao seu tempo, consequência não é reclamar mais alto, é parar de fazer planos com ele. Se cliente consistentemente ignora seus prazos, violando seu limite de processo profissional, consequência não é aceitar reclamando, é encerrar o relacionamento comercial. Se parceiro romântico repetidamente desrespeita limite emocional claro, consequência não é ameaças vazias, é término do relacionamento, duração esperada. Estabelecer reputação de limites inflexíveis leva 3 a 6 meses de consistência absoluta. Durante esse período, você enfrentará testes constantes, porque pessoas estão acostumadas com seus limites antigos, sendo flexíveis. Você terá que deixar relacionamentos, oportunidades, situações que não respeitam seus limites. Será doloroso. Mas após esse período de teste, algo muda. Pessoas aprendem que seus limites são reais e param de testá-los. Novas pessoas entram em sua vida já sabendo que você não é pessoa cujos limites podem ser manipulados. Como medir resultado? Você é testado menos frequentemente. Quando você estabelece novo limite, é levado a sério imediatamente porque você tem reputação de defender limites. Você tem menos conflitos porque pessoas que não respeitariam seus limites se autosselecionam para fora da sua vida antes de causar problemas. Sua energia mental é liberada porque você não está constantemente renegociando o território que deveria ser estabelecido. O erro devastador é confundir defesa de limites com rigidez irracional que destrói todas as relações. Se você trata toda preferência como limite inegociável, você se torna impossível de lidar. A correção. Seja absolutamente claro com você mesmo sobre diferença entre limite verdadeiro e preferência. Limites são poucos, não negociáveis e defendidos até a morte. Preferências são muitas, negociáveis, e você é flexível. Não posso trabalhar fins de semana é limite. Prefiro reuniões pela manhã é preferência. Defenda limites com rigidez absoluta. Seja flexível com preferências. Outro erro, estabelecer limites através de ultimatos dramáticos que você não tem intenção real de cumprir. Se você nunca mais faça isso ou acabou seguido de perdão rápido, quando fazem novamente, você destruiu sua credibilidade. A correção. Nunca estabeleça limite ou consequência que você não está preparado para aplicar. Antes de dizer se você cruzar esse limite, eu faço consequência X, pergunte-se, estou genuinamente disposto a fazer X? Se não, não diga. Estabeleça consequência diferente que você realmente aplicará. E aqui está a verdade transformadora. Quando você consistentemente defende seus limites, você filtra sua vida para pessoas que respeitam limites. E pessoas que respeitam limites são pessoas psicologicamente saudáveis com quem vale a pena relacionar-se. Pessoas que constantemente tentam atravessar limites são manipuladores, narcisistas ou simplesmente mal calibrados socialmente. Sua defesa de limites age como sistema de filtragem automático que mantém fora pessoas problemáticas e atrai pessoas de qualidade. E nesse processo, você não apenas estabelece superioridade psicológica individual. Você constrói ambiente social inteiro, onde superioridade psicológica é norma, porque todos ao seu redor respeitam limites, inclusive os seus próprios.
A sexta marca de superioridade psicológica é a aceitação absoluta de que você não pode ser universalmente amado e a recusa de diluir-se tentando. Pessoas psicologicamente inferiores modificam constantemente seu comportamento, suas opiniões, até sua personalidade, tentando minimizar desaprovação. Elas vivem em terror de serem mal interpretadas, criticadas ou rejeitadas. Esse terror as transforma em camaleões sem substância, mudando cores para cada audiência. Pessoas psicologicamente superiores entendem verdade fundamental. Quanto mais claramente você se define, mais polarizado será a reação. Alguns te amarão exatamente pelas mesmas razões que outros te odiarão. E isso não é falha, é funcionamento correto. Quando você estabelece limites firmes, alguns respeitarão, mas outros te chamarão de inflexível. Quando você opera com confiança silenciosa, alguns admirarão, mas outros te chamarão de arrogante. Quando você se recusa a justificar cada decisão, alguns verão força, mas outros verão prepotência. Quando você é seletivo com seu tempo, alguns valorizarão sua atenção, mas outros te acusarão de ser distante. Não há versão de você sendo autenticamente forte que não gerará antipatia em algumas pessoas. A questão não é como evitar isso. A questão é escolher conscientemente que tipo de pessoas você está disposto a alienar. Maquiavel escreveu extensamente sobre essa dinâmica no contexto político, mas a verdade aplica-se identicamente à vida pessoal. Um príncipe que tenta agradar todos os grupos acaba agradando ninguém, porque cada concessão a um grupo aliena outro. O príncipe efetivo escolhe conscientemente sua base de suporte e governa de forma que solidifica apoio dessa base, aceitando que isso inevitavelmente cria oposição em outros grupos. Ele não tenta converter os opositores através de concessões, porque isso apenas enfraqueceria suporte da base sem genuinamente conquistar os opositores. Em 1502, Cesare Borgia enfrentou exatamente esse dilema em România. Ele podia governar de forma a agradar as famílias nobres antigas que tradicionalmente dominavam a região, ou podia governar favorecendo o povo comum que sofria sob tirania dessas famílias. Impossível fazer ambos porque os interesses eram diretamente opostos. Borgia escolheu o povo, implementou justiça brutal contra nobres corruptos, reduziu impostos sobre comuns enquanto aumentava sobre nobres, distribuiu terras confiscadas de nobres para plebeus. As famílias nobres, obviamente, o odiaram. Conspiraram contra ele, falaram mal dele, tentaram derrubá-lo. Mas o povo comum o amou com intensidade proporcional ao ódio dos nobres. E, numericamente, o povo era a maioria massiva. O suporte popular protegeu Borgia de conspirações nobres, porque qualquer tentativa de derrubá-lo enfrentaria resistência popular. Maquiavel observou que Borgia criou polarização deliberada e usou a intensidade do amor de um grupo como escudo contra o ódio do outro grupo. Se ele tivesse tentado agradar ambos, teria conquistado amor de nenhum e seria vulnerável a todos. A lição para a vida pessoal é direta. Defina-se claramente e aceite que essa definição automaticamente criará admiradores e detratores. Use a reação negativa como confirmação de que você está sendo autêntico. Porque se ninguém te critica, provavelmente você é tão genérico que não provoca reação forte em ninguém. E genericidade não constrói superioridade psicológica. Construir especificidade constrói. Você se torna alguém, não qualquer um. E alguém específico sempre tem tanto fãs quanto críticos. Quando usar permanentemente como filosofia de vida, como fazer? Primeiro, identifique claramente seus valores não negociáveis e comportamentos que fluem desses valores. Esses são aspectos de você que não mudará independente de quem desaprova.
Segundo, quando você receber crítica ou rejeição por viver esses valores, não entre em modo defensivo tentando explicar-se para converter o crítico. Simplesmente reconheça que essa pessoa não está alinhada com você. Entendo que você vê diferente. Estou confortável com minha escolha. Terceiro, procure ativamente pessoas que apreciam exatamente as qualidades que outros criticam. Se alguém te chama de intenso demais, procure pessoas que valorizam intensidade. Se alguém diz que você é exigente demais, procure pessoas que respeitam padrões altos. Se alguém te acusa de ser frio ou calculista, procure pessoas que valorizam racionalidade sobre emocionalidade. Sua tribo existe. São pessoas que amam você pelas mesmas razões que outros te rejeitam. Quarto, quando alguém expressar desaprovação de aspecto central de quem você é, trate isso como informação de incompatibilidade, não como chamado para mudar. Obrigado por esclarecer que não somos compatíveis é resposta psicologicamente superior a como posso me modificar para ganhar sua aprovação. Você transformou potencial rejeição dolorosa em filtragem útil. Essa pessoa não é para você. Ótimo. Agora você sabe e pode investir energia em outros lugares. Duração esperada. Internalizar essa mentalidade leva 6 meses a 1 ano de prática consistente. Você enfrentará momentos dolorosos quando rejeição dói, quando você questiona se deveria mudar para ser mais aceito. Nesses momentos, lembre-se, versão de você, que é universalmente aceita, é versão diluída de você. Ela consegue tolerância generalizada, mas nunca amor profundo. Como medir resultado? Você tem círculo menor, mas mais intensamente leal. As pessoas em sua vida estão ali porque genuinamente apreciam quem você realmente é, não porque você se contorceu para agradá-las. Você gasta menos energia gerenciando impressões e mais energia vivendo autenticamente. O erro catastrófico é usar essa lei como licença para ser desnecessariamente abrasivo ou ofensivo. Aceitar que alguns te odiarão não significa trabalhar ativamente para maximizar quantos te odeiam. A correção. Seja autêntico, mas não gratuitamente antagonista. A diferença entre eu sou assim, aceite ou saia, e eu vou deliberadamente te provocar porque não me importo com sua reação. O primeiro é integridade. O segundo é imaturidade mascarada como força. Outro erro, confundir feedback legítimo com rejeição de quem você é. Se múltiplas pessoas independentes apontam mesma falha comportamental, especialmente pessoas que geralmente te apoiam, isso provavelmente é insight válido, não rejeição a ser ignorada. A correção. Diferencie entre crítica de traços centrais versus comportamentos problemáticos. Se te criticam por ser muito direto, mas ser direto é valor central, ignore. Se te criticam por interromper pessoas constantemente, isso é comportamento corrigível, não traço central. Aceite feedback sobre comportamentos. Mantenha firmeza sobre valores. E aqui está a verdade que liberta completamente. A opinião de pessoas que não te conhecem profundamente ou não compartilham seus valores é fundamentalmente irrelevante. Sua sogra que nunca aprovou suas escolhas de vida, seu colega que sempre faz comentários passivo-agressivos, seu conhecido nas redes sociais que critica cada post. Essas pessoas não importam, literalmente não importam. Elas não estão em seu círculo íntimo, não contribuem para a sua vida, não entendem seu contexto. Dar peso emocional à opinião delas é escolher ser psicologicamente dominado por estranhos. Pessoas psicologicamente superiores filtram opiniões pelo grau de conhecimento e alinhamento que a fonte tem com elas. Círculo íntimo que te conhece profundamente e compartilha valores, opinião pesa muito. Todos os outros, essencialmente, ruído.
A sétima e última marca de superioridade psicológica é compreensão profunda de que todo poder externo é reflexo de estrutura interna. Pessoas psicologicamente inferiores buscam validação externa, conquistas visíveis, reconhecimento público como fonte primária de valor. Elas acreditam que se conseguirem promoção certa, relacionamento certo, quantidade certa de seguidores, então finalmente se sentirão poderosas. Mas essa busca é fundamentalmente invertida. Pessoas psicologicamente superiores constroem primeiro fortaleza interna de competência, disciplina, clareza de valores e autossuficiência emocional. E dessa fortaleza interna, poder externo flui naturalmente como consequência, não como objetivo primário. Maquiavel observou que príncipes que dependiam totalmente de exércitos mercenários, fortificações emprestadas ou alianças frágeis eram vulneráveis. No momento em que recursos externos eram removidos, seu poder colapsava instantaneamente porque não possuíam nada de substancial interno. Em contraste, príncipes que construíam exércitos leais de cidadãos próprios, desenvolviam competência pessoal em estratégia militar, cultivavam virtudes que inspiravam lealdade genuína. Esses mantinham poder mesmo quando recursos externos falhavam, porque o poder estava radicado neles, não ao redor deles. A mesma dinâmica aplica-se a indivíduos modernos. Sua fonte primária de poder pode ser externa, seu cargo, sua aparência, sua rede de contatos, seu dinheiro, ou pode ser interna, sua competência que ninguém pode tirar, sua disciplina que funciona em qualquer circunstância, sua clareza mental que persiste através de caos, sua autossuficiência emocional que não colapsa quando validação externa é retirada. Poder externo sem fundação interna é castelo de areia. Primeira maré o leva embora. Poder interno com ou sem manifestações externas é rocha sólida. Tempestades o revelam mais claramente em vez de destruí-lo. Em 1513, Maquiavel perdeu tudo externo. Foi removido de cargo que ocupou por 14 anos. Foi preso, torturado, depois exilado para pequena propriedade rural. Sem posição, sem renda significativa, sem poder político, sem acesso às cortes que eram seu mundo. Se seu poder fosse puramente externo, essa seria destruição completa. Ele teria colapsado em depressão impotente. Mas Maquiavel tinha construído um império interno formidável. 14 anos de experiência diplomática estavam em sua mente, não em seu cargo. Conhecimento profundo de história clássica estava em seu intelecto, não em bibliotecas externas. Capacidade de análise estratégica estava em suas habilidades cognitivas, não em sua posição. Então, quando tudo externo foi removido, Maquiavel acessou recursos internos e produziu obra que o tornou imortal. Escreveu O Príncipe, discursos sobre a primeira década de Tito Livio, A Arte da Guerra. Obras que 500 anos depois ainda são estudadas, debatidas, aplicadas. Ele transformou derrota externa completa em vitória interna absoluta. E essa vitória interna, eventualmente, se manifestou externamente quando gerações futuras reconheceram seu gênio. Mas o reconhecimento externo foi subproduto. O trabalho interno foi substância. A lição devastadora é esta: você pode perder cargo, perder dinheiro, perder relacionamentos, perder aparência, perder saúde. Tudo externo é temporário e vulnerável. Mas competências que você desenvolveu, disciplinas que você construiu, clareza mental que você cultivou, resiliência emocional que você forjou, essas são permanentes até você morrer. Ninguém pode demiti-las, roubá-las ou invalidá-las. São seu império interno inatacável. E quanto mais tempo você investe construindo esse império interno, menos vulnerável você se torna a flutuações externas. Quando usar
diariamente como prática fundamental de vida. Como fazer? Primeiro, identifique diferença brutal entre indicadores externos e capacidades internas. Cargo é externo. Habilidade que te fez qualificado para cargo é interna. Relacionamento é externo. Qualidades que te tornam parceiro valioso são internas. Conta bancária é externa. Habilidades que geraram renda são internas. Segundo, invista tempo desproporcional, desenvolvendo internos, mesmo quando parece não render resultados externos imediatos. Passe 1 hora diária aprendendo habilidade complexa que eventualmente te tornará insubstituível. Isso pode não mudar seu cargo hoje, mas em 3 anos você terá 1000 horas de desenvolvimento que ninguém pode tirar. Desenvolva disciplina física através de exercício regular, mesmo quando ninguém está olhando. Isso constrói resiliência e autocontrole que se transferem para todas as áreas. Cultive clareza mental através de escrita diária, processando pensamentos. Isso desenvolve capacidade analítica que será recurso permanente. Terceiro, quando você conquistar algo externo, promoção, reconhecimento, vitória, extraia lição interna. O que essa experiência me ensinou sobre estratégia, sobre pessoas, sobre mim mesmo. Transforme evento externo em conhecimento interno que fica com você mesmo se perder a conquista. Quarto, quando você perder algo externo, e você perderá porque tudo externo é temporário, resista ao impulso de colapso emocional. Imediatamente pergunte: quais capacidades internas eu ainda tenho? Como posso aplicá-las para reconstruir ou criar algo novo? Você descobrirá que seu valor real não estava na coisa externa, estava em você. Duração esperada. Construir império interno significativo leva anos, não meses, mas benefícios começam a aparecer em semanas. Após 3 meses de investimento diário em desenvolvimento interno, você notará mais estabilidade emocional. Após 1 ano, você terá base de competência que aumenta a confiança real. Após 3 anos, você terá fortaleza interna que o torna essencialmente inquebrável externamente. Como medir resultado? Você é menos afetado por flutuações externas. Promoção é boa, mas não te define. Rejeição é desapontante, mas não te destrói. Você tem senso estável de valor que persiste através de mudanças externas. O erro mortal é usar foco em interno como desculpa para evitar desafios externos. Estou trabalhando em mim mesmo enquanto evita sistematicamente situações que testariam você. Não é construção de império interno, é fuga disfarçada. A correção. Império interno se constrói através de aplicação externa. Você desenvolve competência fazendo coisas difíceis no mundo real. Desenvolve resiliência, enfrentando e superando falhas reais. Desenvolve disciplina, mantendo compromissos externos. Interno e externo não são opostos. Interno é fundação, externo é campo de treinamento. Outro erro, negligenciar completamente manifestações externas como se não importassem. Manifestações externas importam. Elas criam oportunidades, abrem portas, facilitam impacto. A diferença está em tratá-las como ferramentas úteis, em vez de fontes de identidade. Cargo é ferramenta útil para executar projetos maiores, não sua identidade. Dinheiro é ferramenta útil para ter mais opções, não sua medida de valor. Reconhecimento é ferramenta útil para amplificar mensagem, não sua razão de existir. Use ferramentas externas sem depender delas para valor interno. E aqui está a verdade final que sintetiza tudo. Você completou jornada de 7 leis. Aprendeu a simetria deliberada de investimento, ausência de justificação defensiva, controle de frame,
demonstração silenciosa de competência, defesa inflexível de limites, aceitação de polarização e construção de império interno. Essas 7 leis não são táticas isoladas, são um sistema integrado de superioridade psicológica. Quando você opera desde todas as 7 simultaneamente, algo extraordinário acontece. Você para de ser pessoa buscando poder e se torna pessoa que simplesmente possui poder. A busca termina, o estado começa. Pessoas sentem isso em você mesmo sem conseguir articular. A solidez, a presença, a autoridade não declarada, mas inegável. E essa presença não é arrogância porque não precisa se provar. Não é insegurança disfarçada porque não busca validação. É simplesmente realidade de alguém que construiu estrutura psicológica superior e agora vive desde essa estrutura. Maquiavel chamaria isso de virtu, combinação de habilidade, coragem e força de vontade que permite navegar fortuna. Modernamente chamamos de presença de liderança, carisma, autoridade natural. Mas, independente do nome, a substância é a mesma. É superioridade psicológica autêntica que não pode ser fingida porque vem de anos de construção deliberada. Você não nasceu com isso. Ninguém nasce. Mas agora você tem um mapa, 7 leis, implementação consistente durante meses e anos. Transformação gradual de quem pede permissão para existir em quem simplesmente existe com poder absoluto. A escolha é sua. Você pode voltar à vida de inferioridade psicológica que conhece. Ou pode começar hoje a construir superioridade. Uma lei de cada vez, um dia de cada vez. E em 2 anos, 3 anos, 5 anos, você olhará para trás e não reconhecerá a pessoa que era, porque você terá se tornado psicologicamente superior, não através de sorte, através de escolha deliberada de implementar o que aprendeu hoje. Se este conteúdo despertou algo em você, inscreva-se no canal agora, deixe seu like e comente abaixo de qual cidade você está assistindo. Cada interação alimenta nossa comunidade de pessoas que recusam mediocridade e escolhem grandeza. Sua jornada para a superioridade psicológica absoluta não é mais teoria. É prática que começa no momento em que este vídeo terminar. Não desperdice mais um único dia sendo menos do que você pode ser. Torne-se psicologicamente superior. Torne-se inabalável, torne-se invencível. O mundo está esperando a versão de você que você está prestes a construir.